Preciosa filha do Altíssimo, escuta com atenção a voz que te chama do alto dos céus. Sou enviado como mensageiro do Senhor, um arcanjo designado para falar diretamente ao teu coração. Nos dias em que o mundo se agita e as trevas tentam se esconder sob aparências de luz, é necessário que teus olhos espirituais estejam abertos. Há objetos e práticas, disfarçados de inocência, que carregam consigo maldição e contaminação espiritual. Eles não têm lugar na tua casa, especialmente em tempos de consagração como a Semana Santa, quando os céus se abrem e os olhos do Altíssimo estão voltados com ainda mais zelo sobre o seu povo. Tu foste chamada para ser separada, santa e consagrada. Não é qualquer coisa que deve habitar entre as tuas paredes. Existe um tempo determinado por Deus para a purificação, e esse tempo é agora. A palavra declara com clareza: não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço a obra daqueles que se desviam. Ela não se apegará a mim. Livro dos Salmos, capítulo 101, versículo 3. Há itens em tua casa que não te parecem perigosos, mas foram consagrados a outros deuses, carregando uma carga espiritual que afasta a presença divina. Alguns símbolos, imagens ou objetos decorativos foram feitos com intenções ocultas. Outros, embora pareçam apenas culturais, estão ligados a tradições pagãs que desonram ao Senhor. Tu podes não saber de onde vieram ou quem os tocou antes, mas o Espírito que ali repousa reconhece a tua aliança com Deus, e tenta miná-la em silêncio. Eles são como brechas na muralha da tua fé, permitindo a entrada daquilo que não provém do trono de luz. Não temas, pois o Senhor é contigo e Ele revela o oculto para te proteger. Essa revelação chega até ti porque foste escolhida para uma jornada de libertação e purificação. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Agora é o tempo de discernir, de separar o santo do profano, de não permitir que o que é maldito se esconda entre teus bens. Tu percebes que certas áreas da tua casa parecem carregar um peso espiritual. Às vezes, há opressão, cansaço sem explicação, brigas constantes ou enfermidades recorrentes. Não ignores os sinais. Pergunta ao Espírito Santo e ele te mostrará o que precisa ser removido. Esta mensagem chega como resposta à tua oração, pois o céu ouve o clamor sincero dos que o buscam. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Tu és guardiã do teu lar, escolhida para manter acesa a chama da fé dentro das paredes da tua casa. Mas para que a luz prevaleça, as trevas precisam ser expulsas. Itens herdados, presentes de pessoas cujas intenções são duvidosas, ou lembranças de práticas antigas fora da vontade de Deus, devem ser confrontados. O Senhor não compartilha sua glória com o que lhe é abominável. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Mulher de Deus, teu lar precisa ser um altar, não um depósito de coisas impuras. O Senhor quer habitar contigo, mas Ele é santo. Assim como Ele ordenou que Josué purificasse o acampamento antes da vitória, Ele te ordena agora: santifica a tua casa, porque grandes livramentos virão. Não se trata de superstição, mas de obediência. O inimigo se aproveita da ignorância para se esconder em objetos que carregam rituais, invocações ou simplesmente símbolos que abrem brechas espirituais. Ao se aproximar a Semana Santa, que é um tempo de reflexão, arrependimento e entrega, também é momento de vigilância. O inimigo trabalha para contaminar o que Deus quer purificar. Não te enganes achando que tudo o que entra em tua casa é neutro. O espiritual sempre se manifesta no natural. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda forma de mal. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 21 e 22. O Senhor te chama para um posicionamento. Não é tempo de passividade, mas de guerra espiritual em favor da tua família. A limpeza começa pelo ambiente, mas alcança o coração. A decisão que tomares hoje abrirá portas para milagres amanhã. O que precisa ser removido da tua casa? O que tens tolerado por medo,
comodismo ou desconhecimento? Não ignores esta pergunta, pois o que você chamava de decoração talvez seja uma porta aberta para o invisível. Não é exagero, filha amada, é revelação. O mundo espiritual não se curva à lógica dos homens. Há adornos, quadros, esculturas, tecidos e até cores que carregam em si um propósito que vai além da estética. Quando você menos percebe, um simples objeto que parece inofensivo se torna um ponto de contato para a atuação de forças contrárias à luz de Deus. Isso não é superstição, é discernimento. E é por isso que esta mensagem te alcança agora. Há algo no seu lar que te impede de dormir com paz? Tens percebido sombras em pensamentos, angústias que surgem do nada, ou até mesmo pesadelos constantes? Essas manifestações, por vezes sutis, estão diretamente ligadas a ambientes carregados. E muitos desses ambientes se formam ao redor de itens que, espiritualmente, não pertencem à presença de Deus. Toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 19. O que não frutifica paz, pureza e santidade precisa ser arrancado. Nem tudo o que você ganhou é bênção. Alguns presentes, mesmo dados com palavras doces, vêm carregados de intenções ocultas. O inimigo sabe como disfarçar armadilhas com aparência de gentileza. Ele se aproveita da ingenuidade, do afeto e da tradição para semear aquilo que destrói por dentro. Um objeto não precisa falar para contaminar. Ele apenas precisa estar presente no ambiente certo, entre pessoas vulneráveis, para exercer influência silenciosa e contínua. E você tem sentido isso, mesmo sem conseguir explicar. Às vezes, olha para um canto da casa e algo te incomoda. Há lugares que parecem carregar um peso invisível, onde a luz espiritual não entra. Esses sinais são alertas do céu. Não os ignore. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior do ventre. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 27. O Espírito de Deus quer revelar o que está escondido atrás do aparente normal. Existe sabedoria em ouvir os avisos antes que a tempestade chegue. Muitos enfrentam batalhas desnecessárias por não darem atenção aos sinais. Você já se perguntou por que certas áreas da sua vida não avançam? Por que há ciclos que se repetem com dor e desgaste? Nem sempre a raiz está em algo visível, mas frequentemente está em algo presente. Um item, uma herança, uma imagem herdada que nunca deveria ter atravessado a tua porta. Agora é o tempo de discernir e agir. Na Semana Santa, há um mover específico no mundo espiritual. É quando o céu se abre para derramar graça, mas também quando o reino das trevas se levanta com mais força para confundir, distrair e prender. É nesse tempo que muitos baixam a guarda, crendo que estão em uma temporada segura. Mas a segurança não está em datas, está em obediência. O que Deus está te mostrando agora é um convite à santidade prática, que começa dentro de casa. Mesmo pequenos símbolos, como óleos gregos, imagens de santos não consagrados ao Senhor, objetos com símbolos esotéricos ou até figuras de animais associados a cultos antigos, podem se tornar canais de opressão. Eles não combinam com a aliança que você tem com Cristo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se você é templo, tudo ao seu redor precisa refletir essa santidade. Muitas vezes, os ataques contra sua mente e contra os seus filhos não vêm de fora, mas de dentro do próprio lar. O inimigo não precisa entrar se ele já está presente em algo guardado com estima. E ele se alimenta da negligência espiritual. Não espere que as situações piorem para buscar uma resposta. Essa mensagem é, em si, um livramento antecipado. É um chamado à limpeza, à renúncia, à coragem de enfrentar o que parece pequeno, mas gera grandes consequências. Você não está sendo julgada, está sendo amada. Porque quem ama, alerta. E o Senhor, como Pai zeloso, envia anjos, profetas e sinais para te livrar antes da queda. Há algo específico que Ele já colocou em tua mente enquanto você lê essas palavras.
Não ignore. Investigue. Questione. Pergunte a Deus: é isso, Senhor? E Ele vai confirmar com clareza. Pois aquele que busca verdadeiramente, encontra. Agora, talvez você se lembre de um objeto que chegou na tua vida num tempo de dor. Às vezes, a ligação emocional com algo é o que impede sua remoção. Mas não há consolo real em algo que rouba tua paz. Liberdade não é só sentir alívio, é viver sem amarras invisíveis. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O que te prende não vem de Deus. Mulher de oração, o Senhor te levanta como intercessora da tua casa. E intercessora precisa ter discernimento. Esta é uma hora de posicionamento firme. Você não foi chamada para conviver com o oculto, mas para expulsá-lo. A autoridade foi dada. E o sangue de Jesus é a marca sobre o teu lar. Mas essa autoridade só se manifesta quando há santidade e separação. Aquilo que você permite, você alimenta. E o que se alimenta, cresce. O inimigo quer se esconder atrás da tua rotina. Ele sabe que você está ocupada com as tarefas, os compromissos, as preocupações do dia a dia. Mas esta pausa que você faz agora, lendo essa mensagem, é uma intervenção divina. É o céu te chamando para enxergar além do natural. Aquilo que parecia detalhe é, na verdade, raiz. E toda raiz má precisa ser arrancada, antes que floresçam frutos amargos. Tu és guardiã do ambiente espiritual da tua casa. Já houve noites em que você acordou inquieta, sem saber o motivo. Já sentiu presenças ou teve a impressão de estar sendo observada. Isso não é coincidência. É sinal. E cada sinal vem com um propósito: te despertar. Porque o que não é confrontado, se fortalece. E o Senhor está te dando armas espirituais para enfrentar isso. Comece observando. Pergunte-se: o que está aqui que não deveria estar? Talvez você pense que não tem forças para lidar com tudo isso. Mas é mentira do inimigo. A força que você precisa não vem de você mesma, vem do Senhor. E Ele já está soprando coragem em teu espírito agora. Há um novo tempo se levantando sobre o teu lar, mas para isso, o velho precisa ser retirado. Toda presença estranha será dissipada quando você agir em fé, mesmo que doa, mesmo que pareça estranho. Filha, você é amada. Essa mensagem chega não como acusação, mas como resposta àquela oração que você fez em silêncio, quando ninguém te viu. Deus viu. E Ele se moveu. Porque Ele te guarda, te ensina e te prepara para dias de glória. Mas a preparação exige limpeza. O que você está disposta a abandonar para viver o novo de Deus? Ainda há mais a ser revelado. Eu sei que há algo que tem inquietado teu espírito. Uma sensação estranha quando entras em certos cômodos da casa, ou quando certos objetos chamam tua atenção, mesmo que pareçam inofensivos. Esta inquietação não é obra do acaso, filha, é o sopro do Espírito te alertando. Há coisas que aos olhos naturais parecem simples ou decorativas, mas no mundo invisível, gritam por legalidade espiritual. A tua sensibilidade tem aumentado, e isso é sinal de que está sendo despertada para um nível mais profundo de discernimento. Não ignores quando tua alma sente repulsa por algo. É o céu tentando falar contigo. Muitos itens carregam histórias, pactos antigos, raízes espirituais que tu não conheces. Às vezes, algo herdado com carinho traz consigo o peso de uma aliança que não foi feita com Deus. É por isso que certos ambientes parecem sufocantes, e a paz que tanto deseja se torna difícil de manter. O Senhor está abrindo teus olhos espirituais para que vejas além da matéria. Lembra-te, quando o povo de Israel estava prestes a conquistar a terra prometida, Deus ordenou que destruíssem tudo que estava consagrado a outros deuses. Não foi por crueldade, mas por proteção. Não trarás abominação para a tua casa, para que não sejas amaldiçoada como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, pois é amaldiçoada. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26.
É tempo de varrer o que impede a bênção de permanecer. Tu és a sentinela da tua casa. O que entra pelas portas e janelas deve passar pelo crivo da tua fé. Não permitas que a influência do mundo dite o que é bonito ou aceitável no teu lar. O inimigo é astuto e se disfarça de anjo de luz, colocando disfarces atraentes em objetos que aprisionam a atmosfera espiritual. Tudo o que não glorifica a Deus se torna obstáculo para a manifestação plena da sua presença. Talvez haja um quadro na parede, um livro antigo, uma estatueta ou até um adorno aparentemente inofensivo que está ali apenas como decoração. Mas espiritualmente, aquilo tem sido um ponto de contato para a opressão, doenças constantes, falta de paz e até estagnação. E o mais perigoso, tu te acostumas com a presença do que não provém de Deus. O mal se disfarça de normalidade quando não há discernimento. Tu pediste respostas, e elas estão chegando. A tua oração silenciosa foi ouvida. O Espírito Santo tem sondado tua casa como lâmpada acesa, revelando que precisa ser removido. Não por medo, mas por zelo. Não por superstição, mas por santificação. Esse processo é um ato de amor do céu por ti. Ele quer te preparar para algo maior, mas antes precisa purificar o ambiente onde tu habitas. Existe uma atmosfera que Deus quer restaurar dentro da tua casa. Paz que flui como rio, comunhão que cresce entre os teus, bênçãos que não são mais interrompidas. Mas há itens que estão como pedras no caminho, bloqueando essa fluidez. Eles são como contratos espirituais não assinados por ti, mas que atuam sobre tua vida por tolerância ou desconhecimento. É hora de romper com o que Deus não plantou. Muitas vezes, aquilo que achamos que é apenas tradição ou cultura está fortemente ligado a cultos e práticas que ofendem ao Senhor. A Semana Santa, por exemplo, é tempo de consagração, mas também é alvo de ataques espirituais disfarçados de rituais. E o que entra em tua casa nesse tempo se torna ainda mais relevante. Não abras as portas sem antes perguntar: isso glorifica a Deus? Isso traz luz ou confusão? Filha, não se trata de acusação, mas de revelação. O que Deus está fazendo é trazendo luz onde havia trevas. O Senhor te ama tanto que prefere te alertar antes que coisas maiores aconteçam. Ele quer que tua casa seja um refúgio de paz, não um campo de batalha. Ele quer habitar contigo, mas não divide espaço com aquilo que se opõe à sua natureza. Escolhe hoje quem terá lugar em tua casa, a luz ou a sombra. Há itens que parecem apenas presentes ou lembranças inofensivas, mas foram consagrados em cerimônias das quais tu nunca participarias. Mesmo sem saber, tu permitiste sua entrada. Mas agora que a verdade chegou, és responsável por decidir. O conhecimento te liberta. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Agora que sabes, já não és cativa da ignorância. E quando tirares aquilo que precisa ser removido, sentirás leveza. Algo diferente no ar. É como se uma cortina fosse retirada dos teus olhos e a presença de Deus se tornasse mais evidente. Não é exagero. É sensibilidade espiritual. O Senhor tem pressa em agir, mas depende da tua obediência. Ele não invade, Ele convida. E esse chamado chegou a ti neste exato momento porque Ele te ama com amor eterno. Deus tem reservado milagres para a tua casa, mas está esperando o teu sim. O que parece pequeno hoje se tornará grande testemunho amanhã. Quando começares a purificar o ambiente, outros sinais virão. Pessoas serão transformadas, cadeias espirituais quebradas, filhos libertos, relacionamentos restaurados. Tudo começa por esse ato de fé, remover o que impede a glória de Deus de se manifestar plenamente. Talvez tu tenhas medo de parecer radical. Mas, filha, melhor ser radical por amor a Deus do que negligente por medo da opinião alheia. Há momentos em que o céu se posiciona com tanta força que o inferno se agita. E quando tu obedeces, o mundo espiritual se movimenta a teu favor. As batalhas se tornam menores quando tua casa está limpa, tua mente está renovada e teu espírito está sensível à direção divina. Mesmo que pessoas não entendam tuas atitudes, permanece firme.
O que tu estás fazendo não é para agradar homens, mas ao Senhor. Ele vê teu coração. Ele sabe quantas noites tu clamaste por mudança, por paz, por direção. E agora ele responde com clareza: começa pelo teu lar. Faz dele um santuário. E aquilo que hoje parece simples obediência, amanhã se revelará como chave para libertações maiores. Este é o início de uma jornada de purificação. Tu foste escolhida para isso. Há uma promessa se desenhando sobre tua vida, mas ela exige espaço para florescer. E o que tu escolhes manter ao teu redor pode acelerar ou atrasar o cumprimento dessa promessa. O céu está te observando com zelo, aguardando tua resposta. E tudo muda quando tu decides caminhar em direção à santidade, mesmo que tu pensas que são apenas objetos, coisas sem vida, mas o mundo espiritual não se move por aparências, ele responde a princípios. Alguns itens atraem bênção, outros, sem que percebas, abrem portas para aflição. Há mistérios que só os olhos espirituais conseguem discernir, e hoje, esta mensagem chega até ti para que vejas além do que é visível. Não foste tu que vieste até esta palavra por acaso. Foste guiada, atraída, porque o céu tem algo urgente a te revelar. Tua atenção foi despertada por algo que teu espírito já suspeitava. Há casas onde a luz não permanece porque objetos estranhos agem como ímãs para a escuridão. Eles não falam, mas gritam no invisível. Não se movem, mas carregam um espírito que circula entre os cômodos, sugando a paz, gerando confusão e adoecendo emoções. E quando te perguntas, por que minha vida não avança? A resposta pode estar escondida entre as prateleiras da tua própria casa. O inimigo é sutil, astuto, e muitas vezes se disfarça em presente bonito ou lembrança de viagem. O Senhor, que vê tudo, não quer que vivas presa a amarras invisíveis. Por isso, Ele envia esta palavra como lâmpada para teus pés. Se sentes que tua vida espiritual está travada, que há uma nuvem pesada sobre tua casa, não ignores essa sensação. Ela é real. Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 2. Deus está expondo o que o inimigo tentou manter escondido, para que tua casa volte a ser morada da paz. Alguns objetos são como pontos de contato para espíritos enganadores. Não importa o material ou o valor que tenham. Se estiverem contaminados por consagrações contrárias ao reino de Deus, se tornam portais de tormento. Tu foste chamada para discernir, não para colecionar. E nesta hora, o Espírito do Senhor sopra sobre ti discernimento, coragem e autoridade para agir. Esta mensagem te arma para uma limpeza espiritual profunda, como um exército que se prepara para a vitória. Não se trata de medo, e sim de sabedoria. O mundo ignora essas coisas porque não conhece os segredos espirituais. Mas tu não és como os que vivem nas trevas. O teu coração já foi tocado pelo Deus vivo, e é por isso que sentes essa inquietação. Estás prestes a descobrir o que precisava ser revelado há muito tempo. A verdade não chega para acusar, mas para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32. Tu és guardiã de um ambiente que Deus quer usar como refúgio e altar. Mas como pode haver santidade onde há mistura? A palavra fala de um povo que tentou servir a Deus sem renunciar aos ídolos, e por isso não prosperou. Muitas vezes, há batalhas que não são vencidas por oração, jejum ou clamor, porque antes, precisa haver obediência. O que tu permites ficar sob o teu teto tem o poder de levantar muros ou construir pontes entre tua casa e o céu. Há peças que foram consagradas em rituais que invocaram entidades estranhas. Tu não viste, tu não ouviste, mas o mundo espiritual viu e ouviu. E agora, o Senhor te mostra. Ele quer que abras os olhos e olhes com atenção ao que tens valorizado sem perceber o peso que carregam. O Espírito de Deus sussurra: entrega isso a mim. Deixa que eu te mostre o que precisa ir embora. Não temas, filha. A autoridade que habita em ti é maior do que qualquer força contrária. Talvez estejas lembrando de algo agora. Um objeto,
Um presente. Algo que sempre te pareceu estranho. Pode até ser que tenha sido passado de geração em geração. Mas mesmo heranças familiares precisam ser submetidas ao crivo do Espírito Santo. Tudo o que não glorifica ao Senhor precisa ser lançado fora. Não apenas tirado, mas renunciado. E ao fazer isso, estará selando a tua casa com o sangue do Cordeiro, para que nenhuma maldição encontre lugar. O Senhor te chama à responsabilidade espiritual. Não apenas por ti, mas por aqueles que habitam contigo. Muitas vezes, as crianças sofrem, os cônjuges se afastam, os sonhos são sufocados, tudo porque há portas abertas, ainda que inconscientemente. Mas hoje, Deus te dá a chave para fechá-las. Não é tarde. Não é impossível. Não é difícil para quem tem um coração obediente. Ele já está movendo os céus para te guiar nesse processo de purificação. Não desprezes o alerta por causa da aparência inofensiva de certas coisas. Há armadilhas camufladas, símbolos escondidos, formas que carregam significados espirituais. O inimigo usa o engano como arma, mas o Espírito da Verdade vem como vento forte, retirando os véus. Tua sensibilidade espiritual será ampliada, e tua autoridade como mulher de Deus será renovada a cada passo de obediência. Os céus se abrem sobre quem escolhe caminhar na luz. Mesmo objetos religiosos, se estiverem ligados a tradições humanas que não têm respaldo nas Escrituras, podem se tornar ídolos. Não é o nome que importa, mas o espírito por trás. Por isso, examina. Pede discernimento. E se for necessário queimar, queima. Se for preciso entregar, entrega. É melhor andar com pouco e ter paz, do que manter o que impede o fluir do Espírito. Pois onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Algumas dores em tua vida não têm explicação médica, nem lógica emocional. E tu sabes disso. É como se algo te amarrasse sem que consigas identificar. O céu está te revelando agora. Não é loucura, não é exagero, é guerra espiritual. Mas Deus te equipa. Esta mensagem é como uma espada afiada nas tuas mãos. Não para ferir carne, mas para cortar laços com tudo o que não pertence ao reino de Deus. Tua autoridade vem da tua obediência. Quando começas a remover o que não agrada ao Senhor, tua casa começa a ser cercada por anjos. Eles não habitam em ambientes contaminados. Mas onde há santidade, eles acampam, guardam e trazem paz. A atmosfera muda. O ar se torna leve. O sono volta. A alegria ressurge. Tudo porque tu ousaste obedecer. E ainda mais que será revelado, se tu permaneceres firme. Deus não divide território. Ou ele reina na tua casa, ou algo mais reina. A escolha é tua. Não basta dizer que amas ao Senhor, é preciso provar isso com ações. Há mulheres que se dizem cristãs, mas toleram o profano em nome da tradição, da vaidade ou do apego material. Mas tu foste separada. Foste chamada para ser luz. E não se acende uma luz para escondê-la debaixo da mesa. Que tua casa seja, de fato, um farol no meio das trevas. A cada objeto removido, algo no mundo espiritual se quebra. O inimigo perde espaço. A libertação se acelera. Não é uma simples limpeza, é uma ação profética. Um ato de fé. E quanto mais te moves nessa direção, mais o céu age em teu favor. Grandes testemunhos começarão a brotar. Mas há ainda uma última chave que precisas receber. Nem sempre o que te cerca é apenas decoração. Há itens silenciosos que carregam gritos no mundo espiritual. Coisas que pareciam inofensivas, mas que se tornaram barreiras invisíveis entre o céu e tua casa. Esta mensagem te alcança como uma resposta divina, porque teu espírito já clamava por direção, e o Senhor ouviu. Nada do que chega das mãos do Altíssimo é por acaso. Agora, tua visão foi aberta para ver o que antes estava escondido. Deus quer tua casa limpa, tua alma leve e tua fé fortalecida. Entenda,
O que está ao teu redor influencia diretamente o ambiente espiritual que te envolve. Alguns objetos funcionam como laços, amarrando promessas, impedindo respostas e travando ciclos de bênçãos. Mas hoje, o Senhor te entrega autoridade para romper com isso. Ele te mostra para que tu decidas. Tu não estás só. O céu está em movimento, e há anjos ao teu redor, prontos para agir assim que deres o primeiro passo. O arrependimento e a ação são as chaves para esta libertação. Não temas desapegar. Não temas romper com hábitos antigos, com superstições e tradições que nada têm a ver com o coração de Deus. Ele te chama para uma nova fase, onde o fluir do Espírito será mais leve, mais profundo, mais verdadeiro. Tua casa se tornará um lugar de cura, um refúgio para quem te visita, um altar vivo onde o Senhor será adorado em espírito e em verdade. Mas tudo começa com tua decisão de limpar o terreno. Tudo o que está escondido precisa ser trazido à luz. Não apenas os objetos, mas as permissões que deste sem perceber. Revê os cantos da tua casa. Examina com oração. Pede que o Espírito Santo caminhe contigo por cada cômodo, mostrando o que deve ser removido. Algumas peças, até mesmo herdadas, vieram carregadas de opressão espiritual. E tu sentes isso, porque teu espírito é sensível. Deus te mostra para que tomes autoridade e declares: aqui, só o Espírito do Senhor reina. Filha, esta é tua hora de posicionamento. O Senhor te confiou uma missão: proteger o ambiente espiritual da tua casa. Isso é tão importante quanto orar. A presença de Deus habita onde há honra, reverência e santidade. Não permitas que objetos, por mais bonitos ou sentimentais que sejam, atrapalhem esse ambiente. Lembra-te, o inimigo só precisa de uma brecha para operar. Fecha as portas com autoridade e fé, em nome de Jesus. E não te esqueças que, após remover o que não agrada a Deus, é importante consagrar novamente o teu lar. Unge, ora, louva. Declara que aquele espaço pertence ao Senhor. Deixa que os anjos circulem livres. Que o céu se abram sobre ti. Tu perceberás a mudança. A paz voltará. Os sonhos não serão mais interrompidos. A enfermidade sairá. As brigas cessarão. Porque onde há luz, as trevas não podem permanecer. O Senhor se alegra com tua obediência. E grandes serão os frutos dessa escolha. Tu verás restauração, reconciliação, prosperidade. Mas, acima de tudo, sentirás a doce presença do Pai, habitando contigo todos os dias. Não guardes esta mensagem apenas para ti. Compartilha. Alguém próximo também precisa abrir os olhos. Sê canal de luz para tua família, para tuas amigas, para outras mulheres que também estão clamando por libertação. Obrigada por teres permanecido até aqui. Esta mensagem foi entregue com zelo, com direção celestial e com amor. Confirma que recebeste escrevendo: *tudo posso naquele que me fortalece *. É tua forma de selar no Espírito essa verdade e declarar que estás pronta para agir com fé. E antes de saíres, não te esqueças, junta-te a nós. Inscreve-te no nosso canal e ativa o sino das notificações. Assim, tu não perdes nenhuma das orações preciosas que o céu tem liberado sobre nós. Cada nova mensagem pode ser exatamente aquilo que teu coração está esperando. Este é o teu tempo. Este é o teu chamado. E o céu já está em movimento por tua causa.